Você sonhou com xenofobia? Teve um internauta que sonhou e ele compartilhou conosco. Diz o seguinte: Olá, ser de luz. Se o senhor puder me decifrar um sonho incomum. Sonhei que fui comprar uma rede para minha casa e eu acabei criticando o produto e o preço cobrado pelo vendedor. E ele me jogou um copo de café quente em mim. E no calor das emoções eu usei xenofobia com ele. E logo depois fui pedir desculpas. Ele não aceitou e chamou a polícia para mim. Eu corri, logo depois acordei. Não sei se é por ver tanto disso na TV, gratidão. Então, no caso de você assistir muitas coisas nesse sentido na TV, esse sonho tem interpretação, a que eu vou fazer. E se não for esse o motivo de o senhor ter sonhado, também é digno da mesma interpretação que vou fazer. Mas por quê? Porque quando você assiste muitas coisas durante o dia, você, quando se deita, o seu perispírito se desdobra e sai do seu corpo. E muito provavelmente ele vai procurar coisas que ele assistiu, que ele ouviu, que ele conversou com você durante o dia. O seu perispírito são os demais corpos sutis que o ser humano tem que não pode ver. Então, quem vê muita pornografia durante o dia, à noite o perispírito se desdobra e vai atrás de coisas aí nesse sentido, tá? Então, as consequências vêm para a pessoa da mesma forma, porque quando você está assistindo, você está votando de certa forma. E o voto seu naquilo ali que você está se concentrando e na falta de direcionamento do seu subconsciente, o perispírito acaba indo por conta própria, por livre e espontâneo arbítrio, a fazer aquelas coisas lá, né? Porque não está havendo coordenação. Mas por que que a pessoa está agindo dessa forma? Lá no sonho, e não poderia. Porque o sonho é um espelho do perispírito. Vamos dizer que é o filmezinho captado do que o perispírito andou fazendo. Então, quando você sonha que discutiu, que xingou alguém, isso realmente aconteceu. Eu vou dar a definição de xenofobia. No caso, o internauta não saber o que significa. Xenofobia, desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Xenofobismo, aversão a estrangeiros, a pessoas diferentes de você, é preconceito, é pré-julgamento, pré-noção, repulsão. Então, mas de onde é que vem a verdadeira culpa desse tipo de ação? Por que que é estranho isso para o senhor que sonhou isso? Porque o senhor é uma pessoa boa, o senhor é uma pessoa bem intencionada, o senhor tem moralidade. Por isso está no meu canal me assistindo. Porque o meu canal é feito para pessoas que não têm ego. Porque o ego e o orgulho não vêm de encontro ao que Jesus Cristo propôs na sua carta de trabalho divino. E ele é a nossa referência, ele é o nosso mestre. Nós precisamos, no mínimo, ser igual a Jesus Cristo, um dia igual. Porque Jesus Cristo não quer que sejamos menos que ele. Quer que sejamos, no mínimo, iguais a ele e que fazemos tudo o que ele faz. Mas onde é que está o problema? Todo ser humano ele é feito com a necessidade de atrelamento espiritual. Porque o ser humano ele é espírito e é matéria ao mesmo tempo. Alguém falou, não se separa a matéria do espírito, e mais verdadeiro que isso não existe. Então veja bem, todos nós temos a necessidade de alienamento, alienação espiritual.
Então você chega numa vertente espiritual, alguém vai ter que se aproximar de alguma religião. Ninguém vai ficar como um zero à esquerda. Até porque o ser humano foi feito nessa necessidade espiritual. Até porque ele é espírito. Mas você é igual a um banco. Vamos utilizar o exemplo do banco. Hoje em dia ninguém vive sem banco. Todo mundo precisa de um banco. Mas você vai lá no banco e o atendente do banco chama você lá para servir você, para assinar o contrato, tudo. Só porque a verdade é que o funcionário do banco não sabe o teor inteiro do contrato que ele vai mandar você assinar para o banco. Por quê? Porque o funcionário do banco não é jurista e não é formado em direito. E aquele linguajar jurídico do direito faz qualquer um se enojar e parar de ler. Outra coisa, as letrinhas são pequenininhas, é irritante. E outra coisa, são muitas páginas. Isso irrita também. Então, como o atendente lá no banco onde o senhor foi era de carne e osso, você decidiu por bem, por empatia, por simpatia, por semelhança, por ser seu semelhante ao atendente, você resolveu confiar nele. E daí você assinou lá o contrato. Pegou o favor do banco, mas, na verdade, o atendente do banco, quem é? É o padre, é o pastor, é o homem da Umbanda, é o médium lá do centro tal, é o atendente online de evidência no site, é o benzedor, é o tarólogo. Por quê? Porque todas as religiões têm os seus representantes. Todo banco tem os seus funcionários. Só porque o dono do banco você nunca vê. Quando você foi lá no banco pegar o favor do banco, você até gostaria de falar com o homem do banco, porque você, na verdade, está confiando a sua assinatura a um contrato. Né? Isso é muito sério. Mas não se pode ver alguém tão poderoso. Um homem muito poderoso é muito difícil para ver, porque ele é muito poderoso. Então, não pensa nisso aí que não vai acontecer. Mas você vai lá e faz contrato com ele. Mas quem é o dono do banco, quem é o homem lá, não é o funcionário, é o dono mesmo. Da mesma forma, quando você vai no benzedor, no cartomante, no padre, no pastor, na igreja A, B, C e D, os donos não são aqueles homens que estão lá falando de Jesus, de Deus, amém para lá e amém para cá. Os verdadeiros donos daquelas vertentes espirituais, daquelas empresinhas filiais espirituais, são igual aquele dono do banco. Você nunca pode ver, porque são poderosos demais. Tá? Então, vamos adiante. Quando você virou as costas, o dono do banco lá em cima, no 30º, 90º, o andar que para bem lá em cima, já ligou para o funcionário. O homem aí assinou, o senhor lá assinou o contrato, o funcionário daí já manda enter no computador dele, já vai lá para o direto, porque o homem está seco, ele está babando por seu contrato. Ele então já recebeu ali o direito de entrar no seu HD mental e selecionar as caixinhas. E ele vai selecionando lá, eu serei xenofóbico o tempo todo. Eu serei uma pessoa que não vou ver alegria na minha família. Eu serei uma pessoa que farei ao contrário tudo que for benevolente para todos. E vai marcando aquelas caixinhas no seu HD mental, porque é o direito dele, você assinou, você foi no banco dele, você foi no pastor, você foi lá no padre da igreja, você foi lá no site online da astrologia. É você que foi. O homem poderoso não passou uma cordinha em você e puxou lá para dentro. E muita gente pensa que o verdadeiro dono da casinha espiritual, da filial lá espiritual, da filial do banco, são aquelas próprias gentes que estão ali de carne e osso, mas não. Os donos dessas empresas todas são gente muito poderosa, são gente híbrida. E eles ganham o poder de selecionar as caixinhas. Umas filiais religiosas são captadas por alguns homens poderosos, outras não. E ali vai.
Não são todas as filiais de bancos que são podres, porque o homem lá comanda. Tem banco que presta, sim. Eu não quero dizer que toda religião não presta. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o homem poderoso atua pelos bastidores. Né? Aí você foi lá naquele banco e pegou o favor do banco e o homem já chamou lá, entrou lá no seu HD, tudo, fez aquilo tudo. E você está sob o controle do banco. É por isso que você tem resultados diferentes. Por que que você foi lá no banco? Por que que você foi lá naquela igreja? Porque você queria se tornar melhor, você queria ser bem inspirado. Para ser o que você é e ser xenofóbico, não precisa ir em lugar nenhum. Esse tipo de comportamento é só não frequentar lugar nenhum, porque daí esse é um comportamento do seringuete, na verdade, né? Mas você pega uma religião, uma vertente religiosa, para se tornar polido. Você espera receber magnetismo. Agora, por que que você não está magnetizado positivamente para fazer um bom relacionamento com o vendedor? Para ser amistoso com ele? Por quê? Você não foi amistoso lá porque o seu magnetismo está virado ao contrário. Mas o homem lá poderoso do contrato poderia fazer um bem para você. Ele poderia ter marcado uma caixinha no seu HD mental. Vou me relacionar amistosamente com todos à minha volta. Eu serei um verdadeiro irmão, aquele que Jesus Cristo recomendou selecionar. Eu vou fazer o bem para as outras pessoas, porque isso vai elevar a minha vibração, selecionar. Mas o homem não fez isso, porque não é o interesse dele. Aí daqui a pouco dá um rolo. Suponhamos, o senhor descobre que está com o HD mental todo marcado ao contrário, porque foi naquele maldito banco e tinha aquela cláusula jurídica lá que dizia que o homem poderoso tem plenos poderes sobre o seu HD mental. Então só tem um jeito. O que que você faz? Você vai em outro banco, porque ninguém vive sem banco. Mas você não vai poder deixar de pagar aquele banco lá do homem poderoso. O trapaceiro lá que marcou seu HD mental tudo contra a sua vontade. Daí você vai procurar outro banco. Só porque tem muita dificuldade. Por quê? Porque o homem do poderoso é dono de mais bancos. E você corre o risco de cair num banco que é da empresa dele. E daí vai tudo para um arquivo só. Aí, de repente, você está lá em outro banco. Olha, eu fui lá naquele primeiro banco, mas deu tudo errado lá. Eu quero fazer negócio com vocês para pagar aquele primeiro banco e para arrumar a minha vida. Aí você descobre que não estão querendo te ajudar, porque o seu nome já está lá por dentro lá dos programinha lá, com um xizinho vermelho lá. Aí você diz, não pode ser verdade isso, porque, meu Deus, está aqui na frente, é um banco de Deus, um banco que faz o bem, com juros amistosos, os melhores juros da praça. Tá aqui as pessoas estão tudo sorridente e feliz aqui no banner. Não pode ser verdade isso aqui. Você está enganado, senhor atendente. O senhor tem que me atender. Por quê? Porque entende que é uma casa do bem, do bom, que quer o bem das pessoas. É o que está dizendo lá fora. Daí o funcionário diz, isso é o que está dizendo lá fora. Mas o negócio aqui dentro é diferente. E daí você começa a perceber que quando você pensou que estava entrando num lugar espiritual, num banco bem apessoado, bem intencionado, você estava entrando no próprio seringuete. Você foi lançado dentro do seringuete. Elias, mas todas as religiões lançam a gente dentro do seringuete? Não! O que eu quero dizer é o seguinte, é que os homens poderosos atuam por trás de todas as religiões, de todas as vertentes espirituais, de todas. Pode ser que eles não acometem os povos aqui, lá. Pode ser que eles vão lá e escolhem. Olha, eu vou mexer no HD mental nesse cara aqui de um jeito, aquele lá de um jeito, e aquela gostosona lá eu vou mexer no HD mental dela, mas de outra forma. É porque é critério do homem poderoso.
tá? Aí daqui a pouco começa a chegar aquelas cartinhas lá, sabe, né? Lá na caixa do correio. Uma ligação no celular, mensagem no WhatsApp. Aí você vai lá no primeiro banco que você tem que você assinou. Tá? Aí o que você deveria fazer? Não adianta mais nem ir lá. O que você precisa fazer é ligar para o escritório central de Jesus Cristo. Tem uma vaguinha aí para mim conversar um pouco? Pronto. Deixa na mão de Jesus Cristo. Porque ele é o nosso advogado. Não tem mais como resolver aquela porcalhagem lá do banco, porque é no que vira aquilo. Tá? Infelizmente. Só porque as pessoas, elas não ficam observando os resultados que elas estão tendo. Você foi no primeiro banco, pegou o favor do banco, 200 mil reais de empréstimo para arrumar a sua vida. Só porque já bateu uma vontade louca em você de tomar um garrafão de vinho por semana. E no domingo, 1 litro de velho barreiro. Mas o cansaço mental já não deixou você acordar cedo. E pior que tudo isso, aquelas pessoas com as quais você deveria manter bom relacionamento, você não consegue de jeito ou maneira, não tem jeito. E você nem sabe que o seu HD mental está todo marcado e dá tudo errado. Porque o homem do banco não vive de dinheiro, ele não quer o seu 200 mil reais de volta. Tudo que ele quer é diferente. Ele vive de outra coisa. Então, veja bem, se você por que você sonhou isso? Porque você está magnetizado para não. Você está vibrando baixo. Quando você ataca os outros, é porque você está nas frequências baixas. Você entrou numa frequência que não é nada legal. E como você entrou naquela frequência, pela lei do magnetismo, você está atacando um vendedor, mas você também vai ser atacado. Você já está sendo atacado. Mas lá no seu HD mental está selecionado uma caixinha assim, ó. Quando eu for atacado, eu não vou perceber. Meu subconsciente vai apagar tudo, selecionar. Mas está acontecendo isso com você. Porque, humanamente, pela lei cósmica, não tem como acontecer diferente. Se você foi lá e ofendeu um vendedor, você foi ignorante com ele, é porque as pessoas estão sendo ignorantes com você. Mas como, Elias, eu não estou percebendo, ninguém está me xingando. Claro que estão xingando você, estão insultando você, estão tirando você para todo. Por quê? Porque você está hipnotizado para não ver o homem daquele banco lá que você foi e marcou aquela caixinha ali, ó. Porque pela lei do magnetismo, quando você faz um bem, você recebe um bem. É lei magnética isso. Então, se você faz uma atrocidade com outra pessoa, você foi lá ofender o vendedor, alguém está ofendendo você. O cosmos trabalha de uma forma tão justa com essa lei, tá? Que suponhamos que uma vez você deu uma semana de alimentação e abrigo para uma pessoa que precisava na sua cidade. Mas que anos depois você se mudou para uma cidade para trabalhar naquela cidade, aí depois lá você ficou desempregado, o dinheiro acabou, e você precisou deixar o apartamento, porque o dinheiro acabou, o dono mandou você sair, e você não tem onde morar. O que você pode fazer um dia antes de desocupar o apartamento? Querido Deus, lembra, querido Deus, daquela vez que eu ajudei meu próximo, e que o meu próximo ganhou uma semana de morada na minha casa, eu tratei aquela pessoa bem, com alimentação e abrigo. Por favor, querido Deus, faça com que alguém também me acolha neste momento, da mesma forma como eu acolhi o trem no outro momento da minha vida. Feito isso, daqui a alguns minutos ou a poucas horas, alguém já vai chamar você para abrigar e alimentar você. Isso é certo, isso é realidade, é ciência. Não é achismo, não é esoterismo. Por quê? Porque você fez um bem pela lei magnética, você está credor. Débito, crédito, como fala o professor Hélio Couto, tá? Então, isso aqui aconteceu por quê? Porque você está sendo agredido também.
porque você está ali naquele magnetismo, tá? Agora, cabe ao senhor ver de onde é que o senhor está se alimentando espiritualmente, tá? Porque não está nada certo. O problema é que as pessoas já têm o homem poderoso do banco. Tem uma caixinha lá dentro do HD Mental que diz assim, ó, não vou ver nada do que o banco fizer contra mim. Selecionar. Então, o que o seu banco faz contra você, você não vê. Mas quando você entrou no banco, você achou que estava no contrato de o banco proteger você, de o banco querer o seu bem. Mas não está isso lá no contrato. E dificilmente algum banco bota isso no contrato. Tá? De boca, sim, lá na frente está isso. As propagandas são assim: a casa de Deus, os juros mais baixos, o bem para todos, construa sua casa nova. Deus te ama. Não é bem assim, o dinheiro está a juro baixo. Mas a realidade é essa. Então, por que você está tendo esse lapso lá no sonho? Foi uma historinha lá que aconteceu mesmo, de um jeito ou de outro. Tá? Porque você está também com o HD mental comprometido. Né? Quando a gente encontra uma vertente espiritual limpa, a gente é bem conduzido. A gente é magnetizado positivamente. A gente vibra alto. Tá? Eu tenho muito material aqui que vem a servir na busca pelo aumento do seu saber, também aí para desenvolvimento, expansão da consciência. Tá? Mas a explicação que eu tenho é essa. Tá? Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, mas se o senhor está ferindo alguém, é porque estão ferindo o senhor também, mas o senhor não vê. Tá? Mas o senhor vai ver, porque quem chega no meu canal ganha luz. Porque aqui eu prospecto bem para todos e não todo-poderoso só para mim. Tá? Então, o senhor chegou no meu canal porque o senhor é uma pessoa moral, o senhor é uma pessoa boa. O senhor pretende o bem para as pessoas. Mas algo está agindo no seu subconsciente, no seu HD mental, e fazendo o senhor fazer atrocidades com outras pessoas. Tá? De um jeito ou de outro, o senhor está sim cometendo atrocidades contra outras pessoas. Nem que seja no astral, no perispírito. Mas isso está sim acontecendo. O senhor precisa se livrar de alguma coisa que está magnetizando o senhor dessa forma. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.